Em cima, gente. Ela segurou, ela Ela bateu. segurou ela. Não dá nem pra entender, sabe? O pessoal tá gritando tanta coisa. Ouvia a gente falando, tira a mão de mim, não sei o que, sabe? Tipo,
Oi, pessoal, tô por aqui, tá? Porque tô na comissão de finanças. Tô aqui acompanhando com vocês, tá bom? É a Juliana. Bom dia, Juliana. Bom, que bom. Acho que temos quórum, a vereadora Eli tá presente, certo? Tá sim, tá online. Isso. Bom dia a todas e todos. Desculpa um pouquinho pela demora. A gente está esperando só para confirmar o quórum da reunião e a gente já inicia, tá bom? É a vereadora Elaine. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Queridos e queridas, a gente está na 11ª reunião da Comissão da Criança, Adolescente e Juventude. Hoje o tema é racismo na infância. A gente inicia os trabalhos com a presença da vereadora Juliana Cardoso, da vereadora Eli Teruel e a minha vereadora Elaine Mineiro, Elaine do Quilombo Periférico. A gente vou presidir hoje a nossa reunião. Hoje o tema é racismo na infância. É um tema extremamente importante. Todos já sabem, eu me sinto. A gente chega no mês de novembro e, como em muitos, né? Pois é assim que deve ser. Esse mês nos convida a combater diariamente as manifestações do racismo que, infelizmente, a gente ainda vivencia em nossa sociedade. A nossa história, pessoas como Zumbi dos Palmares, Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela, Machado de Assis, Antonieta de Barros, Carolina Maria de Jesus e tantos outros escolheram lutar para que as vozes negras tenham a atenção da sociedade, assim como as vozes não negras. Aqui a gente entende vozes como os direitos à educação de qualidade, a assistência média, segurança, moradia digna, o poder de manifestar sua indignação quando agridem sua cor, seus traços, e serem tratados em pé de igualdade frente às ações, inclusive policiais, entre tantas outras. A gente joga a nossa atenção, então, ao tema dessa reunião, racismo na infância. O principal objetivo, entre tantos, que está na pauta, nos alerta, é pelo fato de que, dentro das manifestações preconceituosas racistas, o grupo que sofre muito também são as nossas infâncias, sofre por conta do racismo na infância, do racismo de colegas, de quem deveria, na verdade, proteger essas crianças, da publicidade na mídia,
levando muitas crianças a não se aceitarem, considerando o mundo em que elas vivem, né? E tais manifestações agressivas acabam levando essas crianças a manifestarem conflitos de identidade e autonegação. Para aprofundar esse tema, nós temos algumas convidadas. Antes, aproveitando a presença das vereadoras Juliana e Eli Teruel, a gente tem alguns requerimentos para aprovar, que são os requerimentos da próxima reunião da criança e adolescente, que a gente precisa aprovar o nome. A gente precisa aprovar o nome das pessoas, né, que são convidadas. É isso, né? Júlio, você me ajuda aqui. A gente fala só o número dos requerimentos ou precisa lê-los? Ah, perdão. A gente primeiro precisa votar para incluir esses requerimentos em pé de pauta. Então, eu vou ler o número dos requerimentos e a gente faz a votação para incluir em pé de pauta. É o requerimento Protocolo Digital 12K6K, número 9 de 2021, requerimento número 10 de 2021, requerimento número 11 de 2021 e requerimento número 12 de 2021. As vereadoras que concordarem com a inclusão em pé de pauta permaneçam como estão. Aprovado. Vamos à leitura dos requerimentos. Só um momento, por gentileza. Só mais um momento, por favor. Gente, a gente está sem os requerimentos aqui agora. Cara. Bom, chegaram. A Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, considerando o tema do próximo encontro Juventudes, requer nos termos regimentais a convocação para ser ouvida no dia 25/11 de 2021, nessa subcomissão, a senhora Marisa Pfefferman, psicóloga, pós-doutorado em Investigam, Ciências Sociais, Ninas e Juventude pelo Conselho Nacional Latino-Americano de Ciências Sociais, clássico, atualmente é pesquisadora no Instituto de Saúde
da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flasco, articuladora da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, Sala das Comissões, 11 de novembro de 2021. Só um momento. Nesse momento, eu preciso passar a presidência para a vereadora Juliana Cardoso. Juliana, está aí? Porque esse requerimento é do meu gabinete. Cadê os outros requerimentos? Todos são nossos? Bom, gente, vamos fazer assim. Vamos deixar a aprovação dos requerimentos para o final da reunião e a gente segue com o nosso debate enquanto a gente organiza aqui. Depois a gente faz a votação dos requerimentos. Bem? Então, vamos lá. Bom, apresentando as nossas convidadas, hoje a gente tem como convidadas a doutora Márcia Campos Eurico, que é mestre e doutora em Serviço Social pela PUC São Paulo, atualmente professora adjunta no curso de Serviço Social da Unifesp, Baixada Santista, e coordenadora do GTP, Serviço Social, Relações e Exploração e Opressão, Gênero, Raça, Etnia e Sexualidades da ABEP. Biênio de 2021-22. É também autora do livro Racismo na Infância e atualmente realiza pesquisa de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Direito da PUC, Rio de Janeiro, sob supervisão da professora Túlia Pires. A nossa outra convidada é a doutora Ellen Lima de Souza, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Unesp, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, atualmente é professora adjunta no Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e credenciada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Unifesp, coordenadora do Grupo Pesquisa Laroie, Culturas Infantis e Pedagogia Descolonizadoras. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: das relações étnicos-raciais, filosofia na infância, descolonização, infâncias, religiosidade afro-brasileira e formação de professores. Maria Amélia Santos Miranda, arquiteta urbanista e pedagoga em formação. Pesquisa infância e suas relações étnicos-raciais e sociais. Utiliza de sua própria experiência enquanto filha, via adoção interracial para contribuir como voluntária na Associação Acalanto, na preparação de pretendentes à adoção, trabalhando temas relacionados a uma educação antirracista e positiva, visando o melhor interesse da criança e do adolescente. Daniela Fagundes Portela, doutora em História e Historiografia da Educação Brasileira pela FEUSP, com o tema Trajetória Profissional da Educadora, Anália Emília Franco, em São Paulo. Mestre pela Universidade de São Paulo na área da História, da Educação e da Historiografia Brasileira, com o tema Iniciativas de Atendimento a Crianças Negras na Província de São Paulo, de 1871 a 1888. Pedagoga, pesquisadora do grupo de pesquisa Contexto Integrados da Educação Infantil, coordenado pela professora Tizuko Morshida, na Faculdade de Educação da USP. Pesquisadora do grupo Ludicidade, Inclusão e Saúde, LIS, da Universidade Estadual do Amapá, coordenado pela professora Ângela Ubaíra Brito, do CEL, parecerista da Revista de Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Atualmente é professora de Educação Infantil na Rede Municipal de São Paulo. Camila Guimarães Rodrigues é mãe das gêmeas Ayane e Ive, gestora pública, líder MLG, diretora técnica 2 de Finanças e Suprimentos na Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, desenvolvendo o olhar estratégico e gerencial na área de compras públicas, contratos administrativos, finanças e orçamento público. É cofundadora da Rede Negritude Pública, que objetiva um serviço público antirracista. Nayara Araújo, graduada em Gestão de Políticas Públicas pela USP, com especialização em Psicossociologia da Juventude e Políticas Públicas, MBA em Gerenciamento de Projetos da FGV e pós-graduanda no Master em Liderança da Gestão Pública, CLP. Foi servidora pública na Gestão Estadual de São Paulo por 8 anos, na área de Planejamento Estratégico. Hoje coordena o projeto
Qualificação direta em primeira infância na FGV-CEIP, que junto à Unesco, ANDE e PTI, compõe a iniciativa Petrobras Territórios pela Primeira Infância. Também coordena a Rede Primeira Infância, Rede de Avante, líderes criadas a partir da parceria do Fundo Maria Cecília Souto Vidigal e o Centro de Liderança Pública e faz parte da Rede de Negritude. Bom, nossas convidadas vão ter 10 minutos, cada uma para fazer sua apresentação. Depois a gente pode fazer as considerações finais e o debate. Eu gostaria de convidar e agradecer já muito, imensamente, a professora doutora Márcia Campos Eurico, agradecer a presença. Márcia, está presente? Estou aqui. Opa! Muito Boa obrigada, tarde. Márcia, pela presença. Boa tarde. Fica à vontade, você tem 10 minutos para falar. Bom, então quero agradecer o convite, Elaine, agradecer ao Júlio também, né? Agradecer a todo o esforço do Quilombo para nos representar aí nesse espaço e dizer da minha satisfação de estar aqui nessa reunião da comissão. Estamos num grupo de especialistas, vou trazer alguns elementos para a gente poder colaborar aí com essa discussão. Eu quero começar, então, trazendo alguns dados para a gente pensar a questão da infância hoje, né? Nós temos visto um empenho muito pequeno no combate ao racismo, sobretudo na primeira infância. Ainda que tenhamos a Lei 10.639, a Lei 11.645, que são leis que vão apontar aí a importância do ensino, da história dos povos originários e dos povos africanos e a presença negra no Brasil, a escola ela ainda é um espaço de muita reprodução do racismo desde a primeira infância. Então, queria começar chamando a atenção para a importância de a gente trabalhar de maneira articulada com as outras políticas públicas, pensando que o racismo ele é um fator ele é uma violência, né? A gente está trabalhando na perspectiva de que a reprodução do racismo na infância e na adolescência, a partir do Estatuto da Criança e da Adolescência, precisa ser tratado como uma forma de violência, como uma forma de maus tratos, assim como nós lidamos com a questão da violência doméstica nas suas diversas formas, assim como nós tratamos outros temas ligados à infância. O que nós temos já vivido secularmente é a ideia de que o racismo é algo pontual e de que crianças e adolescentes têm uma capacidade de viver essas situações de maneira superficial e de esquecê-las rapidamente. Então, tem uma perspectiva e uma concepção adultocêntrica que trata a criança como um ser que não aprofunda essas questões que lhe rebatem, ou, por outro lado, que rapidamente esquecem o que aconteceu. E quando a gente conversa com as pessoas adultas, com os homens e mulheres, negros, negras, negros e adultos, eles vão trazer relatos de situação de vivência de racismo nesses ambientes de sociabilidade. Escola, serviço de acolhimento institucional, dentro dos grupos familiares. Então, acho que a nossa tarefa ela é uma tarefa gigantesca, né? E ontem eu estava numa outra atividade com mulheres idosas, e aí, num determinado momento do relato delas, da infância, elas me dizem: hoje a gente continua ouvindo as mesmas coisas, a gente continua presenciando as mesmas situações de racismo nesses ambientes. Então, o que falta, né? Se a gente está falando de 30, 40, 50 anos e de histórias que são absolutamente parecidas. Falta, sobretudo, entender que a criança é, de fato, sujeito de direitos e que, portanto, coibir o racismo é proteger a infância.
O Estatuto não trata, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não trata diretamente desta questão, daí, portanto, a gente tem trabalhado na perspectiva de chamar a atenção desse elemento como uma forma de maus tratos, e de tentar trabalhar com as equipes a partir desta noção de que a violência racial ela é letal. Ela é letal tanto do ponto de vista da morte pela bala perdida, pelo genocídio da juventude negra, mas também pelos efeitos psíquicos, né? Pelos efeitos no corpo. Então, tem já uma série de pesquisas apontando aí que uma criança submetida constantemente à violência racial, seja direta ou seja ao presenciar esta violência entre os seus pares, entre os seus familiares e os seus responsáveis, ela mantém o corpo num estado permanente de alerta, o que vai aumentar aí os níveis de adrenalina, o que vai aumentar, vai produzir alterações no corpo e que vão resultar ao longo da vida em doenças crônicas, né? Então, tem uma pesquisa norte-americana importantíssima que está apontando que algumas doenças prevalentes na população negra, elas têm relação com a vivência do racismo desde muito cedo. Então, esse é um elemento também para que a gente possa trazer. E uma preocupação de se discutir muito mais a questão, e aí eu já vou encerrando, de se discutir muito mais o Estatuto da Criança e do Adolescente a partir das medidas socioeducativas. Então, em se tratando de crianças pretas e pobres, o que nós verificamos com frequência é que os profissionais acessam essa legislação, que é uma legislação importante, sempre no capítulo das medidas socioeducativas, mas não na articulação com toda a primeira parte do Estatuto, que é pensar as políticas sociais de proteção a esta infância e adolescência. Então, acho que a gente precisa avançar nessa discussão e pensar que a proteção ela precisa vir antes da denúncia e da discussão do racismo, né? Daí a importância da educação para as relações étnico-raciais, para a diversidade, para coibir essa violência que afeta os corpos de meninas e meninos negros aqui na nossa cidade, na nossa região. Eu vou trazer em 2 minutos os dados que eu considerei relevante para a gente dialogar aqui, né? Um dos dados é que quando a gente olha a população brasileira, 51,3 milhões de jovens vivem atualmente no Brasil. Desses, 84,8% estão nas cidades e 15,2% no campo. E para essa juventude, nós temos aí nós temos uma ausência muito grande de política de trabalho a partir dos 16 anos, de pensar o primeiro emprego, né? Os programas são muito focalizados e eles são para um público que não é o nosso, né? Então, mesmo jovem aprendiz, os nossos adolescentes mais periféricos não conseguem acessar. Então, 53,5% dos jovens de 15 a 29 anos trabalham, 36% estudam e 22,8% trabalham e estudam simultaneamente, o que vai nos apontar um distanciamento da educação e da possibilidade de transformação aí dessa realidade. Quando a gente olha os dados relativos às crianças, a PNAD de 2019 ela vai apontar que 35,5 milhões de crianças correspondem a 17% da população. E quando a gente pega esse dado e faz um recorte de raça e etnia, 56,7% são negras, né? Então, para a gente pensar aí esses dados como dados que vão trazer essa realidade. E aí, o que a gente identifica?
em relação ao acolhimento institucional, em relação ao trabalho infantil, né? Então, os dados do Sistema de Informação de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de 2018, ele aponta que a desproteção ela atinge majoritariamente pessoas negras. Dos 2 milhões de atendimentos realizados em 2018, 608 mil são para esse público de pretos e pardos em situações prioritárias. Em relação ao trabalho infantil, 81,9% são pretos e pardos. E quando a gente olha a vivência das crianças e adolescentes em situação de rua, 77,9% são pretos e pardos. E o último dado que eu queria trazer para a gente dialogar aqui é que os dados de 2020 apontam 29 mil crianças e adolescentes acolhidos, mais de 27 mil no acolhimento institucional e cerca de 2 mil no acolhimento familiar. E eu quero fechar minha fala com a reprodução do racismo, inclusive na produção dos dados, porque esse sistema de informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele é um sistema novo que vai agrupar 2 bancos de dados. E aí, quando a gente acessa o banco, nós vamos ter absurdamente o dado alarmante de que 53,3% das crianças e adolescentes acolhidos não tem referência de raça-cor. Esse é um dado absurdo, né? Então, o quesito raça-cor no sistema, ele aparece não informado. Do restante de dados, aí nós teremos 15% são considerados brancos e 31% considerados negros, que aí é a soma de pretos e pardos. E aí eu vou terminar a minha intervenção rápida questionando o seguinte: se empiricamente nós sabemos que a maior expressão do racismo no acolhimento é o número elevado de crianças e adolescentes negros institucionalizados, quando eu tenho 53,3% não informados, considerando que no acolhimento essas crianças e adolescentes permanecem 24 horas por dia, num período de longa duração, se eu não informo a cor, eu não sei quem eu atendo, ou não me importa quem eu atendo, porque é impossível que esta informação ela não esteja presente, ela não esteja ao alcance de quem produz os dados, de quem alimenta o banco no cotidiano. Então, esta é uma forma violenta de racismo, porque atrapalha, impacta na qualidade das pesquisas que nós produzimos, porque aí eu entro no Sistema Nacional de Adoção, por exemplo, e está lá que a questão racial não é um impedimento para as famílias adotantes. A ausência de dados, ela favorece a desqualificação do debate do racismo na infância e na adolescência. É isso. Muito obrigada, Márcia, pela sua explanação. Bom, a nossa próxima convidada é a Ellen de Lima Souza. Ellen, bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Tem 10 minutos para a fala, por favor. Eu quem agradeço, meu boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui na Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. Agradecer em especial a possibilidade de estar entre as especialistas e na professora que me antecedeu, a professora Márcia Eurico, colega também da mesma instituição. Eu cumprimento a todas, né? E nas figuras da professora Eliane e Débora Dias, das vereadoras, que também representam a comunidade negra, eu faço meu agradecimento, né? Estar ainda que virtualmente num palácio intitulado já Palácio Anchieta, para falar junto, né, entre mulheres negras acerca do racismo na infância, já mostra o trabalho central que nós
vocês estão fazendo coletivamente de sair da periferia e seguir ao centro, tirar os debates de determinados espaços e ocupar aquilo que nos é de direito. Bom, eu vou fazer pequenas considerações a partir do meu campo de pesquisa, o que eu venho desenvolvendo no grupo de pesquisa Laroie e no GRIT, com os parceiros, né, sobre essas contribuições do ponto de vista de pensar outros possíveis também e destacar o protagonismo do movimento negro na luta pela manutenção da nossa existência e afirmação da humanidade, quando também, historicamente, sempre reivindicou direitos às infâncias. Então, as pesquisas têm contribuições em diversas áreas do conhecimento e nos estudos sociais da infância para pensar esse contexto político, cultural e social brasileiro e vai mostrar a multiplicidade das infâncias. Então, a partir daí, dessa pluralidade, eu quero destacar, como destacou a professora Márcia, a necessidade de sairmos desse processo de invisibilidade. Então, a presença de um Estado genocida, de sua necropolítica, com necrovalores que decidem implicitamente, explicitamente, quem vive e quem morre, quem tem e quem não tem proteção e cuidado num projeto de sociedade que naturaliza e negligencia a violência, nos exige muitos esforços de estudos para compreender as intrincadas relações de poder presentes nesse mecanismo social. Nos exige pensar conjuntamente sobre as especificidades disso quando o assunto são crianças, afinal, elas não estão alijadas do processo de extermínio. Embora muitos digam que a Covid-19 atingiu igualmente a todos e ainda atinge, temos os bebês e as crianças com endereço certo à morte, ao sofrimento, ao abandono, por aqueles que deveriam criar políticas para atender as famílias nas periferias e a todas as pessoas. Então, o discurso da infantilização, historicamente, foi relacionado à raça. Infantilização no sentido eurocêntrico, a que eu me refiro, ok? Então, idade ao gênero trata-se de uma construção histórica, e as análises de um teórico, que é o Akil Bembe, que a gente usa muito no grupo de pesquisa também, pode nos ajudar um pouco a entender essa visão. Tomo liberdade de fazer uma pequena citação dele. O africano é apresentado não apenas como uma criança, mas como uma criança idiota, presa a um punhado de régulos ponteados, cruéis e implacáveis. Essa idiotia seria a consequência de um defeito congênito da raça negra. A colonização seria uma forma de assistência, educação e tratamento moral desse idiota, além de um antídoto para o espírito da brutalidade e para o funcionamento anárquico das tribos nativas. Desse ponto de vista, representava uma bênção da civilização. Seria a regra geral no tratamento da idiotia das raças, predispostas à degenerescência. Os colonos eram, não senhores cruéis e ávidos, mas sim guias e protetores. No argumento colonial, a raça sempre aparecia ao mesmo tempo como uma matriz material, uma instituição simbólica e um componente psíquico na política das consciências imperiais, na defesa e na ilustração da colonização. Nenhuma justificativa escapava a priori desse discurso geral dos atributos da raça, ou seja, infantilizar a população negra foi um processo histórico, infantilizar os africanos um processo histórico nesse processo de colonização, e esse carrego colonial permanece até os dias de hoje. Essa ordem colonial foi operando um sistema de classificação e hierarquização. Para essa lógica, uma perspectiva de oposição das diferenças nos traz também a essa diferença que é pouco pensada em relação à infância. Ou seja, se não há racismo sem machismo, tampouco há racismo sem adultocentrismo. E a gente precisa discutir essas questões para poder pensar, de fato, políticas que se querem, que se dizem antirracistas, não podem, de forma nenhuma, excluir as infâncias, em especial a infância negra, que historicamente foi colocada à margem. Então, expressões como Nina Rodrigues, que é também nome de prédios no país, não no caso do nosso estado, porque a gente privilegia outro tipo de assassino, como os bandeirantes, né, e Anchieta, no caso do que eu retomei aqui, gostaria de respeitosamente fazer essa analogia, mas Nina Rodrigues escreve: os negros africanos são o que são, nem melhores nem piores que os brancos. Simplesmente eles pertencem a uma outra fase de desenvolvimento intelectual e moral, que é exatamente o que nós dizemos às crianças. E ele continua: essas populações infantis
não puderam chegar a uma mentalidade muito adiantada. Né? Vou poupar vocês do que piora, porque, juro, piora. Então, esses exemplos dessa negligência, da menorização que vai sendo construída com as crianças, a que nós chamamos no grupo de pesquisa de complexo Miguel Otávio também, é importante pensar, né? Definimos, por isso, como a capacidade racional ou não, consciente ou inconsciente, do adultocentrismo banalizar o risco aos quais as crianças estão submetidas a ponto de morrerem de modo gratuito, estúpido, violento, irresponsável e negligente. Né? Tal complexo também diz respeito às desigualdades sociais herdadas desse sistema colonial, a qual eu acabei de falar para vocês, e aqui a gente chamou de complexo Miguel Otávio para a gente não esquecer, que, aliás, seria aniversário do Miguel nesse mês de novembro, se a vida dele não fosse ceifada da forma que foi. E essa reflexão ela é muito importante, porque ela vai acontecer diariamente. A gente teve recentemente uma mulher agredida, né, que vocês viram no caso de Itabira, e as crianças assistindo. Não há classificação indicativa para isso, né, para ver o policial agredindo a mãe, arrancando as crianças que estavam nos seus braços, inclusive um bebê, de forma absolutamente arbitrária e violenta, enquanto a sociedade naturaliza esse tipo de situação. Ou seja, né, é importante que denúncias como essa, eu quero destacar da professora Nilma Lino Gomes e da professora Cristina Teodoro, que vão dizer o seguinte: para ilustrar como o poder disciplinar foi operacionalizado, utiliza-se como exemplo o Instituto Disciplinar criado em São Paulo no início do século XX. A partir das práticas lá ocorridas, foi possível verificar técnicas de poder para além da repressão e elucidar como tais práticas serviram de base para a construção de políticas institucionais de atendimento à criança pobre, que vai reverberar no que a colega ilustrou tão bem, a professora Márcia Eurico. As crianças negras são pensadas nesse espaço da marginalidade, e isso vem desde a década de 30 em São Paulo. E nós temos, né, como o Estado mais rico da União, nós temos uma dívida com a população negra, né? Não é só o café escuro que enriqueceu esse Estado e, portanto, também a sua capital, mas foram as nossas crianças que lhes foram furtadas da infância, que trabalharam incessantemente pela riqueza desse Estado. Então, é uma política de reparação olhar para essas crianças que agora estão e permanecem perdendo as suas infâncias aqui na nossa cidade, nesse contexto. Esse é o neocolonialismo contemporâneo, porque aqui, nascer criança negra significa ser destituída de um certo capital existencial para poder circular livremente por onde se consome, justamente porque se atribuirá ao negro a incapacidade também de consumo ou que pesa o consumo precário. Ser criança negra é destinar-se à carnificina letal dos poderes públicos, é ser apagada e abstraída na generalidade das estratégias políticas educacionais, como foi feito na BNCC. Né? Nós fizemos um texto, você não tem uma expressão que diga criança negra, como se não houvesse especificidades em direção a isso, como se nós tratássemos de uma criança universal, e a infância universal não representa a nós, negros e negras. E aí eu vou seguindo para a finalização da minha fala, pensando a infância a partir da perspectiva dos territórios negros, que vão nos ensinar como potência, como devir, e não a dicotomia. Né? Então, as manifestações culturais negras, a gente pode observar que as crianças não são separadas dessa perspectiva do adulto. E aos poucos a gente vem construindo no grupo de pesquisa, pensando que esse combate ao adultocentrismo é também necessário para criar formações não só de professoras e professores pensadas com as crianças, mas também priorizar que elas sejam atendidas em creches e pré-escolas por sua gestão, de preferência não conveniada. Mas é necessário pensar também formação para todos aqueles que trabalham com as crianças. E seria muito bom pensar nos conselheiros tutelares que continuam criminalizando as crianças que são oriundas das religiões de matriz africana. Hoje, é muito comum que as pessoas que são das religiões de matriz africana temam os conselhos tutelares e não se sintam protegidas por eles. É preciso fazer com que o Estado proteja as crianças negras de fato e não sejam os algozes delas. Né? Então,
há uma dívida bandeirante para com as nossas crianças negras, e eu fico pensando se não seria possível planejar políticas com elas, né? E juntas a gente vem avaliando essa possibilidade. Quero destacar o trabalho do Leonardo, um dos alunos do grupo de pesquisa, que tem feito um trabalho chamado Pedagogia da Samba, onde ele entrevista algumas crianças. E ele entrevistou 2 crianças paulistas, né, aqui, na verdade, uma da região de Guarulhos, e perguntaram, uma pergunta a outra. Uma criança de 6 anos perguntou a uma criança de 9. Abner, o que tornaria a escola mais interessante? E a resposta do Abner me doeu, porque ele respondeu, uma biblioteca. Né? Então, é prioridade Cosmo perceber o mundo a partir de um giro epistemológico inspirador que as religiões de matriz africana, o samba e tantas outras possibilidades a gente tem que possa nos inspirar a pensar políticas, mas, sobretudo, pensar políticas com as crianças. Eu vou encerrando por aqui, agradeço, espero ter contribuído. É isso. Ellen, muito obrigada mesmo pela sua apresentação. Vou chamar a nossa próxima convidada, que é a Maria Amélia Santos Miranda. Presente? Presente. Bem-vinda, Boa Maria tarde. Amélia. Boa tarde, fica à vontade. Obrigada, gente. Bom, boa tarde. Me chamo Maria Amélia, né? Sou arquiteta e urbanista, minha primeira formação, e a minha segunda formação que eu estou cursando atualmente é pedagogia. E a minha pesquisa no racismo na infância, principalmente, se dá muito por conta da minha experiência, história pessoal, e da minha atuação junto ao grupo de apoio à adoção, que eu atuo voluntariamente, né? A minha história pessoal, eu sou filha de adoção, de pais brancos, fui adotada aos 9 meses, então o meu envolvimento com o grupo de apoio à adoção também se dá muito por isso, e eu venho realizando um trabalho muito engatinhando ainda, perto das outras convidadas aí, mas eu venho realizando esse trabalho com os pretendentes à adoção, visando o melhor interesse da criança, no sentido de levantar essas questões, esses debates, para que não aconteça isso que a doutora Márcia falou no início, né, de que no SNA não constam esses dados de raça das crianças, e muitos pretendentes falam que, a gente não importa, só que a gente sabe que essa relação depois, ela não está isenta, né, da reprodução do racismo na família. Então, a intenção de trabalhar isso com esses pais é justamente para que eles vejam que isso importa, sim, e que eles têm que refletir sobre todas essas questões antes, para saberem se eles estão preparados ou não, porque isso vai impactar na vida da criança de alguma forma, e eles precisam ter essa consciência, né? Então, tinham me dito que eu podia usar a PowerPoint, eu preparei uma apresentaçãozinha para mostrar um pouco do que eu costumo trabalhar com eles. É muito introdutório, né? Mas já levanta algumas questões, porque a gente sempre faz a chamada das reuniões, por exemplo, como o tema sendo adoção interracial. E muitos pais vêm e falam, pensei que a raça fosse só uma, humana. E aí a gente tem que trabalhar coisas assim, básicas, para que eles entendam que não é bem assim. E aí eu queria mostrar um pouquinho dessa apresentação que a gente faz com eles. E eu vou compartilhar minha tela, então. Não pretendo exceder os 10 minutinhos, é uma coisa rápida mesmo. Aí vocês me digam, por favor, se vocês enxergam minha tela, tá? Estão enxergando? Estamos sim. Certo. Então, a gente está falando com eles para trazer esse debate, essas questões, né? Trazendo dados que evidenciam o racismo na nossa sociedade e a desigualdade racial,
trazendo reflexões para eles entenderem que o mito, que a democracia racial é um mito e que, né, não somos todos iguais. E aí eu começo propondo essas reflexões, né? Como que, então, esse racismo existente impacta as crianças? E compreendendo a infância como esse período, né, essa janela de aprendizagem onde todo estímulo, seja ele positivo ou negativo, ele ficará marcado. E aí eu vou trazendo outras reflexões para eles irem entendendo, né? Como que isso atua na subjetividade das crianças? O que elas estão aprendendo quando elas veem a beleza associada a pessoas brancas, a malandragem associada a pessoas negras, nos livros didáticos, né? Os negros representados de uma forma pejorativa. E é interessante que eles vão, ao final, depois, muitos dos pretendentes, dos pais, eles conseguem compreender que não somos todos iguais, que tem essas questões que eles precisam refletir para definir o perfil do filho deles, que é importante, né? E aí, para introduzir esse tema com eles, eu trago um estudo que foi feito por essa escola comunitária localizada nos Estados Unidos, que eu acho que pode servir de referência quando a gente fala das nossas crianças aqui também, que ele traz diversos dados que evidenciam que as crianças elas já são capazes de compreender a desigualdade racial e reproduzir o racismo. Então, ele fala que de 0 a 1 ano, as crianças de 3 meses, elas preferem rostos da própria raça. Depois dos 2 anos, elas usam a raça para interpretar o comportamento das pessoas. Com 2 anos e meio, a maioria das crianças usa a raça para escolher colegas de brincadeira. Dos 4 aos 5 anos, as expressões de preconceito racial já costumam atingir as crianças. Aos 5 anos de idade, crianças negras e latinas, dentro do perfil da pesquisa realizada, não mostraram preferência entre os próprios grupos em relação às brancas. Já as crianças brancas desta idade são fortemente inclinadas em favor da branquitude. No jardim de infância, as crianças mostram muitas das mesmas atitudes raciais mantidas por adultos em nossa cultura. Eles aprenderam a associar alguns grupos com status mais altos que outros. Aos 6 anos, conversas explícitas com crianças de 5 a 7 anos sobre amizade interracial podem melhorar drasticamente suas atitudes raciais em menos de uma semana. E aí eu trago, eu não vou mostrar para não exceder o tempo da fala, mas esse é um vídeo, não sei se vocês já viram, onde eles colocam uma boneca branca e uma boneca negra e perguntam para as crianças qual boneca é mais bonita, qual boneca é má, qual boneca é boa. E para a pergunta da boneca bonita, eles sempre apontam a boneca branca, e para a pergunta da boneca feia ou da boneca má, eles apontam a boneca negra. Eu vou depois disponibilizar esses slides e tem um link aqui para quem quiser ver. Então, eu vou trazendo diversos vídeos e acontecimentos também. Na última palestra que a gente fez, eu trouxe o vídeo do caso, né, do Matheus, da bicicleta, lá do Rio de Janeiro, deu um debate bem legal também. Então, a gente vai utilizando desses recursos, né? E aí, vou concluindo, tirando essas conclusões, né? Sempre trazendo reflexão e uma conclusão. Então, a gente conclui que as crianças, sim, já conseguem observar
e compreender o conceito racial que o Kabengele Munanga nos diz que foi criado com esse intuito, né, para hierarquizar. E aí eu trago algumas citações também. Então, ele diz, né, se os naturalistas dos séculos 18 e 19 tivessem limitado seus trabalhos somente à classificação dos grupos humanos em função das características físicas, eles não teriam certamente causado nenhum problema à humanidade. Infelizmente, desde o início, eles se deram o direito de hierarquizar, isto é, de estabelecer uma escala de valores entre as chamadas raças. Escala de valores é essa que coloca os brancos como superiores e os negros como inferiores. Portanto, como diz a Lélia Gonzalez, a gente não nasce negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel e que se desenvolve pela vida da gente afora. E aí, o que acontece se a gente finge que essa desigualdade racial não existe, se a gente finge que as crianças não enxergam essa diferenciação, né? Se a gente tapa o sol com a peneira e resolve tratar todos como iguais. E eu acho que essa foto ilustra bem, né, o que acontece quando a gente faz isso. E muitos desses pais, né, a sociedade acredita que a gente não deve falar com as crianças sobre esse assunto porque a gente estaria incentivando elas a enxergar. Mas a gente já viu que elas enxergam de qualquer forma, né? E ao não falar, a gente está reforçando e privilegiando um padrão, né? Então, eu acho de extrema importância que se converse com as crianças, que se debata sobre esse assunto, porque só assim a gente vai conseguir melhorar esse cenário, né? E aí eu trago algumas reflexões também de como, então, a gente pode melhorar esse cenário. Então, é isso, né? Considerar essa desigualdade, colocar esse assunto em pauta. E aí tem todas as outras questões de ações afirmativas, políticas públicas, as leis que devem ser aplicadas nas escolas, né? Porque a escola tem um papel fundamental na mudança desse cenário, uma vez que é na escola que as crianças têm contato com o diferente, com o outro, né? E onde acontecem esses relatos, esses acontecimentos, né, de racismo. Então, é isso um pouquinho que eu, de uma forma bem resumida, que eu trabalho com eles. Aqui tem algumas referências que eu costumo utilizar e que eu estou deixando aqui para consultar. E é isso, gente. Obrigada. Maria Amélia, muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Eu vou só perguntar se a vereadora Juliana Cardoso está disponível, que eu precisava passar a presidência para ela para fazer a leitura de requerimentos. Tô indo aí, peraí. Tô indo aí. Secretária Silvia Regina. Vai vir aqui? Tá bom, acho que enquanto a vereadora Juliana vem até aqui, a gente pode chamar a próxima convidada, que é a Daniela Fagundes Portela. Gente? Estou aqui. Boa tarde Boa a tarde, todos. bem-vinda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Laércio, e dizer que é uma honra poder participar de um momento de partilha de conhecimento, de saberes e de pensar de proposições, né, para o combate, para a construção de uma educação igualitária, uma educação com equidade racial, né, principalmente com mulheres pretas que são e foram as minhas referências nessa trajetória, tanto na trajetória pessoal como na trajetória profissional também, né? E eu atuo basicamente em 2 campos de pesquisa, que primeiramente a questão da história da educação da população negra, né, em São Paulo, e destacando a questão da condição da infância. Então, eu estudei como que esse sujeito
histórico, né? Como essa criança preta ela vem sendo representada e constituída ou não como um sujeito de direito ao longo dos diferentes períodos históricos, né? E o meu outro campo de pesquisa é o papel da instituição de educação infantil, também a Ellen falou na questão da instituição lidar de modo pejorativo com a população preta dentro da escola, né? Ou com o silenciamento total, né? Dessa temática dentro do ambiente escolar. E a gente tem também a questão que eles trazem, que dessa temática ser tratada como uma questão pontual, né? Então, o estudo da Cíntia Cardoso aponta muito a inexistência da participação, da contribuição da população africana e afro-brasileira no cotidiano escolar, né? E isso implica não somente uma construção de uma identidade, de um autoconceito, de uma autoimagem negativa nas crianças pretas, mas nas crianças brancas também, né? Porque, de modo geral, toda a infância ela é prejudicada quando a diferença ela é tratada como um problema e não como uma categoria de enriquecimento, né, das populações. Então, esses estudos eles vão apontando práticas que acabam por impactar as crianças negras, né, de forma com sentimento de inferioridade racial, intelectual, cultural, um padrão estético que não é considerado na escola como positivo, né? E isso, consequentemente, resulta nessa criança um sentimento de inadequação, né? E que vai interferir também na trajetória dela dentro do ambiente escolar. E as crianças brancas, elas também são impactadas, né? Porque elas acabam tendo um sentimento de superioridade e você você construir a sua identidade baseado nessa ideia de que se é superior também é negativo. A gente poucos estudos ainda falam pouco sobre o impacto do racismo
nas crianças brancas, mas essas duas pesquisadoras, principalmente a Cíntia Cardoso, ela vai trazendo esses apontamentos de como essas práticas educativas elas também vão impactando a autoimagem e o autoconceito das crianças brancas, né? Então, esse sentimento de superioridade cultural, intelectual, estético, o que, consequentemente, vai fazer com que essas crianças tenham dificuldade de lidar no futuro com as pessoas pretas ou aquelas pessoas que elas consideram que têm um padrão estético cultural diferente do delas, mas diferente não no sentido de ser apenas diferente, mas diferente no sentido de ser inferior ao delas, né? E uma forte possibilidade também de se tornar um indivíduo racista, né? Então, a minha preocupação em relação à temática é como que a instituição de educação infantil, né? O que acontece dentro dessa instituição que mesmo você tendo uma lei, você já tem material, né? Porque a gente sempre ouve, é uma recorrência, não se tem material para trabalhar com essa questão dentro das instituições de educação infantil. Pode não se ter em quantidade abundante, mas já se tem bons materiais, mas ainda assim a gente vê que as escolhas é sempre pelo Menina Bonita do Laço de Fita ou pelo Menino Marrom, que são obras que a gente já tem aí muitos estudiosos fazendo críticas, né, dizendo o porquê que não se deve trabalhar e que não vão contribuir para uma construção de autoconceito e de autoimagem propositiva nem para as crianças pretas e nem para as crianças brancas, né? E o outro ponto que eu gostaria de destacar é que de pensar também como que essas políticas formativas, né? O que será que falta nessas políticas formativas para que esse tema ele entre de fato nos currículos dessa instituição de educação infantil e ele seja trabalhado tanto no seu cotidiano, né, como um tema que faça parte, né, não como pontual, então eu vou fazer um projeto, porque é o Novembro Negro, eu vou fazer um projeto para trabalhar com a temática racial. Mas como é que será que no dia a dia eu posso trazer esses valores civilizatórios africanos? A ludicidade, a ancestralidade, a musicalidade, ou outras descobertas, né, científicas africanas em relação à matemática, que a gente também não vai ficar só nesse campo da história, da literatura, não que não seja importante, mas a gente já sabe que os povos africanos e da diáspora negra contribuíram em todas as áreas, né, em todos os campos de conhecimento. Como é que a gente pode trazer isso para dentro do ambiente escolar? E já, para finalizar, o que eu deixo como reflexão é que a gente precisa pensar no papel da instituição da educação infantil nesse processo, né, de proliferação dessa imagem pejorativa em relação às crianças pretas, né, dessa violência. A criança preta, ela não é vista como uma criança, né, ela não é vista como uma criança, como um sujeito de direito, né, e a gente pode perceber isso na questão da violência, como essas crianças são acometidas a situações de violência, né, e a gente pode pensar também na questão da própria denominação que se tem, né, que se teve ao longo dos processos históricos em relação às crianças e infâncias, né, quando a gente pensa no baixinho da Xuxa, o menor é outro, né, então como é que essa instituição, ela também traz esses marcos pejorativos que estão em relação a essas crianças e essas infâncias para dentro da escola e para dentro das suas práticas, né? E dentro do meu processo de formação e de trabalho, eu penso que um dos caminhos é trabalhar com a questão da interação e da brincadeira, né? Eu sou, como professora da educação infantil, eu acredito nesse viés para desconstruir essa imagem. Então, como é que a gente pode trazer pesquisas e estudos e uma formação
a partir de brincadeiras africanas, de brincadeiras afro-brasileiras, porque essa é a linguagem que a criança vai se constituir, né? O próprio currículo que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, ele fala sobre a importância da brincadeira e da interação, né, como uma linguagem principal, e a gente pensar em práticas, em movimentos para combater esse preconceito, essa discriminação, esse racismo, essa violência no ambiente escolar em relação a essas crianças, a partir da própria linguagem que as crianças se desenvolvem, né? Então, são essas as minhas reflexões e obrigada. Muito obrigada, querida. A gente vai chamar as nossas próximas convidadas. Vai falar? Por a próxima que eu tô indo aí. Espera aí só um momento, eu não entendi. Vereadora Juliana Cardoso? Ah, tá bom. A vereadora Juliana Cardoso está vindo aqui. A vereadora Juliana Cardoso está vindo aqui. Eu vou passar a presidência para a vereadora, porque ela precisa fazer a leitura de alguns requerimentos na sessão. Só um minuto, por gentileza. Quem foi que A disse? presidência para a vereadora Juliana Cardoso. Vereador não trabalha. Só alguns, né? Porque tem uns que não trabalham mesmo. Tudo bem, gente? Deixa eu me desligar aqui. Peraí. Desculpa, não consegui acompanhar tão de pertinho a comissão num tema tão importante e tão presente, né? Tão real na vida das nossas crianças. E eu acho que é a partir da escola, é a partir da convivência, é a partir da gente faz essa reflexão, quem sabe a gente não chega num mundo que a gente não vai ter o racismo e vamos quebrar esse racismo estrutural. Então, eu vou aqui rapidamente fazer a votação dos requerimentos. Então, considerando o tema do próximo encontro, Juventudes, requeiro no termo regimental. Primeiro tem que pôr em pé de pauta ou já está? Requeiro nos termos regimentais a convocação para ser ouvida no dia 25/11, nessa subcomissão, a senhora Marisa Ferdman, é isso? Pfefferman, desculpa, psicóloga, pós-doutorada, aí já vai eu, em Investigation, é isso? Em Ciências Sociais, pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Atualmente é pesquisadora do Instituto de Saúde e da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e articuladora da Rede de Proteção de Resistência contra o Genocídio. Então, os vereadores e vereadoras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. O próximo é também ainda no encontro, para que a gente possa convocar. Convocação é um convite, né, a ser ouvida no dia 25/11, nessa subcomissão, a senhora Lucélia Maria da Silva, graduada em Psicologia na Universidade do Grande ABC, mestre em Educação da Universidade 9 de Julho, especialista em lato sensu em ajuda eu. Psicopedagogia, obrigado. Instituto da Unify, Universidade Assunção, Psicologia Clínica e Intervenção de Psicossocial de Contextos de Políticas Públicas pela Faculdade Campos Elísio. Educadora social, técnica pedagoga, aí já vou quando é muitos S's, psicopedagogia, obrigada. Oficineira e mediadora de grupos de apoio sociofamiliar e de adolescente de jovens no MSE do SEDECA Sapopemba e da Fundação
da Criança de São Bernardo do Campo para ser, bom, enfim. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. O próximo próximo também ainda é para o convite, né, para o encontro. A senhora Pamela Chaves Moura Paula Keren, moradora de São Bernardo do Campo, que participou do projeto Meninos e Meninas de Rua, compôs a Conferência Nacional da Juventude por meio de projeto de futebol de rua e é TDAH de ação educativa. Atualmente participa do Nude com Elas, projeto de ação, projeto de jovens mulheres negras no mercado de trabalho. Então, os vereadores e vereadoras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. E o último convite, a senhora Jéssica Santos Ferreira, pesquisadora e estudante de políticas públicas da Universidade Federal do ABC, e militante articuladora política da Uniafo Brasil e da Coalizão Negra por Direitos. Enfim, então os vereadores e vereadoras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Todos esses requerimentos foram apresentados pela vereadora Elaine do Quilombo Periférico. Então, assim, aprovado esse convite, que a convocação é muito pesada, né? É só quando o povo não quer vir. Esse daqui é tudo o povo que quer vir para poder debater a política pública aqui na nossa comissão. Então, é isso, vereadora. Repasso a presidência para a senhora. Obrigada, Para vereadora você. Juliana. A gente tem mais duas convidadas. Eu já vou pedir desculpa de antemão para as nossas convidadas, porque essa sala aqui tem uma outra reunião daqui a 10 minutinhos. Então, eu vou pedindo desculpa, mas já pedir, por favor, se as convidadas puderem fazer falas mais breves para a gente conseguir entregar a sala aqui. Por favor, gente, desculpa. Vereadora, eu vou voltar para a Comissão de Finanças, que eu estou acompanhando a relação de moradia, Claro. tá? Então, dá licença. Muito prazer em todas que estão aqui presentes na nossa comissão, tá bom? Então, eu convido a fala Camila Guimarães Rodrigues. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, meninas. Obrigado por chamar para participar. Vou breve, como vocês pediram. É um prazer estar com vocês e poder Camila, eu acho que contribuir. a sua fala está um pouco prejudicada, a gente não está ouvindo bem. Melhorou? Pode falar mais um pouquinho? Pode falar? Melhorou? Agora sim, melhorou. Agora sim. Obrigado pelo convite. Então, é um prazer poder contribuir com essa discussão. Essa não é minha área de formação, então eu optei por elencar algumas das minhas vivências com as minhas filhas. Sou mãe de gêmeas, e então eu busquei alguns dados rapidamente. Então, vamos lá. Então, eu peguei que 54% das crianças são negras, 56% das crianças negras vivem em situação de pobreza. Quando a gente fala de adoção, que é a questão que a Maria Amélia colocou, eu peguei um dado que diz que 92% das pessoas estão dispostas a adotar crianças brancas. E quando a gente fala de crianças negras, esse percentual cai para 51%. Então, quando a gente entra no quesito cor, a gente consegue identificar essa diferença, né? Então, vi também que 76% dos brasileiros acreditam que as crianças devam aprender sobre diversidade e equidade já na pré-escola, que 82% acreditam que os sistemas educacionais deveriam preparar os alunos para a convivência em uma sociedade multirracial, e que 85% afirmam que a escola é tão responsável por ensinar temas acadêmicos quanto sociais. Então, partindo desses, eu trouxe uma vivência minha, que foi quando eu vou dizer, me despertei para essa questão do racismo na infância. Foi quando uma das minhas filhas de 4 anos, na hora do banho, falou que queria ser branca igual a palma da mão dela. Então, é aí que eu despertei para isso. E a partir desse momento eu decidi não mais fazer igual eu sempre fiz, porque em casa é uma questão, igual as doutoras já falaram, a gente não discute muito o racismo,
talvez seja igual a professora Eliane Cavaleiro fala da questão do silêncio. Então, acho que no dia a dia, na vivência, o silêncio, talvez não mexa, você deixando em silêncio, não vai sentir tanto, né? E aí decidi fazer diferente, então fui estudar, mostrar para ela essa diferença. Então, a escola e o convívio com pessoas diferentes fez ela identificar e se tornar negra, acho que com 4 anos. Vocês, como pesquisadoras, devem ter dados assim, né? Eu digo que eu me descobri negra aos 36 anos e eu não queria isso para elas. Então, a partir daí que eu comecei a desenvolver. E aí eu acho, para finalizar no todo, porque a gente tem que ser breve, rapidinho, que eu acho que isso tem que ser construído. Então, os vereadores presentes têm que fazer o quê? Desenvolver políticas públicas que envolvam a família, a escola e a sociedade. Porque se a gente ficar também só na família, vamos colher resultados, mas são resultados que vão ser colhidos daqui 3, 4 gerações. E se a gente juntar tudo, pode diminuir um pouquinho. Não vai ser na geração dela nem na futura, mas umas 2 gerações pode ser que diminua. Então, partindo das pesquisas apresentadas, com as vivências, ouvindo escola, ouvindo mães negras e ouvindo a sociedade, desenvolvendo, fiscalizando e cobrando a aplicabilidade das 2 leis que já foram citadas. Então, para ser breve, era um resuminho de 4 páginas, mas acho que é isso, gente. E o que eu fico assim é para que seja ouvido de verdade e que os vereadores presentes façam a fiscalização do cumprimento dessas leis. Camila, muito obrigada. Vou já passar rapidamente para a próxima convidada, a Nayara Araújo. Obrigada, Nayara, bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, agradecer também o convite. Acho que teve explanações incríveis sobre racismo, então não vou nem tentar tocar nessa questão para evitar os 5 minutos mesmo falando de política pública da primeira infância. Eu acho que o primeiro ponto sobre isso é a gente pensar no que já foi dito sobre a questão de equidade. A gente não pode querer ter uma equidade quando a gente trata os desiguais como iguais. Quando a desigualdade social ela não é levada em conta no desenho de políticas públicas, quem mais se prejudica são aqueles que já estavam prejudicados na pirâmide social, que nesse caso são os negros. E isso começa desde o momento da primeira infância, desde o momento dos primeiros contatos com política pública, né? Um dado interessante quando a gente pensa já nas creches. Então, hoje nós temos no Brasil 37% das crianças matriculadas em creche. Porém, dessas crianças, 54% das crianças matriculadas em creche hoje fazem parte dos 25% mais ricos dos brasileiros e 27% dos mais pobres. Então, a gente já começa uma demonstração de desigualdade de acesso já no primeiro contato de política pública, já no acesso à creche. E o impacto que a gente tem hoje do racismo estrutural, ele perpassa toda essa construção do desenvolvimento da criança, né? Só relembrando um pouco sobre o que é a primeira infância, que é o período dos 0 aos 6 anos, esse é um momento onde a gente tem uma janela de crescimento muito maior do que qualquer outro momento da vida. E nesse momento, todas as bases da construção da criança, as bases que a tornam um indivíduo, estão sendo construídas por ela. E todo o que acontece no entorno gera impacto, seja positivo ou negativo. Então, quando a gente vive numa sociedade onde tem um racismo estrutural, esse racismo impacta na vida das crianças. É interessante que a gente fala, ninguém é a favor do racismo, tem razão. Mas o que a gente faz enquanto política pública para desconstruir o racismo estrutural e para conseguir mitigar o impacto do racismo no desenvolvimento das crianças? Né? Então, hoje a gente tem que o racismo ele impacta na infância, na construção da sua autopercepção, autoconfiança, na sua saúde física e mental, nas relações parentais, na construção da identidade, no acesso à política pública, como eu citei, na questão das creches, e na socialização dos saberes. Então, todas essas camadas do desenvolvimento são impactadas
devido a esse racismo que a gente vive na sociedade. E quando a gente pensa em política pública, o que a gente tem que fazer diante desse cenário? Eu trago 3 pontos principais. Primeiro, ter a contratação de profissionais negros que fazem o atendimento dessas crianças. Então, quando uma criança chega na escola, ter um professor negro que receba, ter diretores negros, ter pessoas negras que não estão nas camadas mais servis profissional. Ir num pronto-socorro, ir no posto de saúde, o médico ser negro. Então, como a gente faz com que os profissionais dos nossos equipamentos sociais sejam negros e as crianças tenham esse espelhamento, essa autentificação? O segundo ponto é que a gente tenha políticas públicas antirracistas de fato. Né? Hoje a gente pensa na Lei 10.639 que as pessoas pensam nas escolas, né? Faço uma atividade no mês de novembro, cumprir a lei. Não, isso não é uma política antirracista. Uma política antirracista é aquela que, de fato, cria práticas que quebrem esse ciclo de racismo. Então, pensando na infância, como que estão os brinquedos nas nossas escolas? Eles trazem uma identificação das crianças negras ou um monte de bonecas brancas, por exemplo? Como estão as literaturas, a contação de histórias? A gente perpassa também a história afro-brasileira? Isso são alguns exemplos mais focados na educação, mas a gente pode pensar isso em todas as políticas. A criança vai tomar uma vacina. A criança que tem naquele folder, né, no posto de vacinação, ela é branca ou ela é negra? Então, a gente tem que tomar esses cuidados e pensar em todos os momentos do planejamento de políticas públicas como a gente consegue trazer um viés antirracista. E, por último, como é a formação dos nossos profissionais para atender as crianças em casos de racismo. Por exemplo, um professor vê uma situação de violência, de racismo entre crianças. Ele está preparado para identificar essa situação e agir diante dessa situação? Todas as vivências da infância, elas são momentos de aprendizagem. Então, todos esses momentos são importantes que a gente faça intervenções, tenha uma intencionalidade nas nossas ações para desconstruir o racismo. Né? Então, a formação dos profissionais, sejam eles brancos ou negros, são fundamentais para identificar situações de racismo praticadas por todas as crianças, né, que as crianças elas reproduzem aquilo que elas têm contato em outros momentos da vida, e os profissionais estarem preparados para conseguir ter uma atitude mais virtuosa em situações como essa. E aí, desse modo, a gente, aos poucos, para uma nova geração, ela ter tanto fortalecimento como para a vida adulta sobre agir diante de situações racistas, como também não reproduzirem questões racistas no seu decorrer da vida. Acho que falei um pouquinho rápido, mas consegui cumprir aqui o tempo. Muito obrigada. Nayara, muito obrigada. Agradecer a todas e pedir desculpa a todas pelo tempo que foi escasso para a gente conseguir fazer um debate aqui, mas a gente precisa liberar essa sala ainda hoje. Eu só queria apontar muito rapidamente alguns pontos que eu acho muito fundamentais para a nossa prática legislativa aqui, né? Porque eu acho que em todas as falas a gente percebe a necessidade da política pública ela atuar. Eu acho que na primeira fala já da professora Marcerico, né, ela fala da necessidade da gente conseguir atuar antes de ter que fazer a proteção, né? A gente conseguir atuar já na educação e é bom falar isso que a Nayara encerra, né, a fala dela também falando disso, né? Como é necessário que a gente faça uma formação desses profissionais que lidam com essas crianças para a gente identificar essas ações racistas que essas crianças possam estar passando. Eu acho que em várias falas também a gente viu a necessidade de pensar a equidade. Eu acho que Ai, perdão, acho que agora eu perdi o nome, mas a Daniela, se eu não me engano, fala muito disso, né? Da necessidade da branquitude, inclusive, identificar, né, que existem sim questões raciais já na infância e como isso a gente vai poder, como a gente deve falar com essas crianças sobre isso, inclusive esse olhar sobre essas crianças brancas, né? Já é um dado apresentado aqui, já aos 5 anos as crianças brancas já têm uma diferenciação, né, já conseguem fazer um escalonamento ali de quais crianças elas querem brincar ou não. Isso é muito grave, né? Porque a gente demonstra também, como foi falado aqui,
que sim, as crianças têm uma racionalidade, elas absorvem o que é apresentado ali para elas enquanto sociedade e vão reproduzir esses comportamentos já desde muito cedo e o quanto isso vai impactar as crianças no futuro. Acho que para a gente aqui na casa é pensar muito, tanto no nosso processo de vereadores como fiscalização, né? Isso foi aqui colocado também, né? De identificar. Sobretudo aqui, né, um dado importante que foi apresentado aqui também é a dificuldade que a gente tem de ter os dados sobre quem são as crianças que são atendidas no nosso sistema aqui, né, na nossa rede de proteção a essas crianças. Além de ter esses dados, também conseguir identificar como atuar nesses casos, né, e o que a gente pode apresentar como política pública para essas crianças. Bom, novamente eu gostaria de agradecer muito a todas as palestrantes que participaram aqui conosco, agradecer e dizer que essa comissão, né, e a nossa mandata vai se debruçar para pensar aqui como essa Câmara Municipal, como as vereadoras aqui dessa comissão podem propor, né, soluções aí para essas questões que a gente enfrenta no município de São Paulo. Eu gostaria muito de agradecer, de pedir desculpa novamente a todas pelo pouco tempo que a gente teve para o debate, mas em né, em razão do término do horário da nossa comissão extraordinária, eu declaro encerrados os nossos trabalhos por hoje nessa comissão. Muito obrigada a todas pela participação. Boa tarde a todas.